Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, ele tinha compreendido a Escritura segundo a qual ele deveria ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, povo amado, povo glorificado e ressuscitado como Jesus. A liturgia deste domingo celebra a ressurreição do Senhor. Garante-nos que a vida em plenitude resulta de uma existência feita dom e serviço em favor dos irmãos. A ressurreição de Cristo é o exemplo concreto que confirma tudo isso. Todo o projeto, aquilo que Cristo havia anunciado, se concretiza. O sepulcro está vazio e ele não mais está no sepulcro. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, nos mostra a obra de Lucas. Lucas tem um evangelho e tem os Atos. A obra de Lucas aparece entre os anos 80 e 90, numa fase em que a igreja já se encontra organizada e estruturada. Mas é um período em que começam a surgir propostas de doutrina, propostas doutrinais estranhas e pouco cristãs, ensinamentos estranhos, ensinamentos distorcidos do Evangelho de Jesus. Nesse ambiente, as comunidades cristãs começam a necessitar de critérios, necessitar de orientações claras que lhes permitam discernir a verdadeira doutrina de Jesus, diferenciar da falsa doutrina dos falsos mestres, daqueles que desejam enganar o povo. Não só naquela época, mas ainda hoje, tem muita gente com doutrinas falsas, com ideologias e ensinamentos contrários ao Evangelho e ao ensinamento da igreja.
e que precisa ser combatido pelos ministros e pelos cristãos. Lucas apresenta então a palavra de Jesus transmitida pelos apóstolos sob o impulso do Espírito Santo. Pedro fala, ungido pelo Espírito. É esta palavra que contém a proposta libertadora que Deus quer apresentar a todos os homens e a todas as mulheres. Nos Atos, Lucas mostra como a igreja nasce da palavra de Jesus. A igreja nasce da escuta, é a fé que vai sair entrando pelo ouvido. A igreja nasce da escuta da palavra de Jesus, fielmente anunciada pelos apóstolos. Será esta igreja, animada pelo Espírito Divino, fiel à doutrina transmitida pelos apóstolos, que tornará presente o plano salvador do Pai e o fará chegar a todos os homens e mulheres. Sem a igreja, essa palavra não tinha chegado até nós. É graças à igreja que cria uma estrutura favorável e suporte para que a palavra do Senhor chegue a todos os confins da terra. E ainda tem muitos cantos que a palavra ainda não chegou, sinal de que nós ainda temos muito o que fazer e que necessitamos de evangelizadores. Então, neste texto, Lucas propõe-nos o testemunho e a catequese de Pedro na casa do centurião romano Cornélio. Convocado pelo Espírito, Pedro entra em casa de Cornélio, expõe-lhe o essencial da fé, batiza Cornélio e toda a sua família. O episódio é importante porque Cornélio é o primeiro pagão a ser admitido ao cristianismo por um dos 12 apóstolos. A primeira leitura, portanto, apresenta o exemplo de Cristo que passou pelo mundo fazendo bem e que por amor deu até a morte, se deu até a morte, se entregou até a morte, passando pela cruz, descendo à mansão dos mortos e ressuscitando no primeiro dia da semana. Por isso Deus o ressuscitou. Os discípulos testemunham esta dinâmica, deve anunciar este caminho a todos os homens, a todas as mulheres. Queridos, neste Evangelho, João 20, de 1 a 9, o texto começa com uma indicação aparentemente cronológica, mas que não é um acontecimento cronológico. É teologia, é catequese que na verdade João está a fazer. Ele começa dizendo: no primeiro dia da semana, bem de madrugada, bem cedo, Maria Madalena vai ao túmulo. Significa que aqui começou um novo ciclo no primeiro dia da semana. Deus começou a sua criação. Ele cria em 6 dias, no 7º ele descansa. Aqui a nova criação, um novo ciclo começa no primeiro dia, no dia que o Senhor ressuscitou. E aqui expressa o dia da nova criação, o dia da libertação definitiva. Este é o primeiro dia de um novo tempo e de uma nova realidade, o tempo do homem novo que nasceu a partir da ação criadora e vivificadora de Jesus. A primeira personagem que aparece é Maria Madalena. Ela é a primeira a dirigir-se ao túmulo de Jesus. Maria Madalena representa a nova comunidade nascida da ação criadora e vivificadora do Messias. Inicialmente os discípulos acreditaram que a morte tinha triunfado e
perseveraram e pensavam, aliás, que Jesus estava prisioneiro do túmulo. Eles acreditavam que Jesus tinha ressuscitado, mas estava preso dentro do sepulcro. A comunidade nascida era, portanto, uma comunidade perdida, desorientada, uma comunidade insegura, desamparada, que ainda não descobrira que a morte tinha sido derrotada. Por isso, procurou Jesus no túmulo. Mas diante do sepulcro vazio, tomou consciência da ressurreição do Senhor e percebe que a morte não tinha vencido Jesus. Às vezes, meu povo, nós ficamos olhando o passado, nós ficamos presos ao fracasso, nós ficamos presos a lembranças negativas ou a perdas que tivemos de pessoas amadas, queridas nossas, preciosas, e ficamos presos a isso e às vezes não enxergamos os frutos do grão que cai na terra e que morre e que ressuscita e que realiza maravilha na vida da gente, às vezes unindo a família, às vezes dando mais perspicácia para que possamos olhar e acreditar no transcendente, naquele que está glorificado, nos despertando a fé, nos despertando a confiança em Deus. Isso para nós é importante, não podemos ficar parados, inertes diante da morte. Na sequência, João apresenta uma catequese sobre a dupla atitude dos discípulos. Nós temos dois discípulos nesse cenário, Pedro e o outro discípulo que Jesus amava, provavelmente João. Então, esta catequese desta dupla atitude diante do mistério da morte e ressurreição de Jesus é expressa no comportamento de dois discípulos que, na manhã da Páscoa, correram ao túmulo de Jesus, Simão Pedro e um outro discípulo não identificado, mas que parece ser João, o discípulo amado. Na última ceia, meu povo, é o discípulo amado que percebe quem está do lado de Jesus e quem o vai trair. É o discípulo amado que percebe. Na paixão, é ele que consegue estar perto de Jesus no átrio do sumo sacerdote, enquanto Pedro trai Jesus. É o discípulo amado que está junto da cruz quando Jesus morre. É o discípulo amado que reconhece Jesus ressuscitado neste vulto que aparece aos discípulos no lago de Tiberíades. Nas outras vezes, o discípulo amado levou também sempre vantagem sobre Pedro. Aqui, isso irá acontecer outra vez. O outro discípulo correu e chegou primeiro que Pedro. Correu mais. Por que correu mais? Porque amava mais. Quem mais ama, mais corre, mais percebe a necessidade, o sofrimento, mais enxerga a outra pessoa. Quando não se ama, não se consegue enxergar e perceber. Então o discípulo amado corre, chega primeiro e depois de ver, acreditou. O mesmo não ocorre com Pedro. O Evangelho diz que o discípulo amado viu e acreditou. Pedro, não diz nada sobre Pedro. O que é que estas duas figuras de discípulo representam? Vamos olhar cada um desses discípulos. Ora, Pedro representa o discípulo obstinado, para quem a morte significa fracasso, e que se recusa a aceitar que a vida nova passe pela humilhação da cruz. Pedro não aceita a humilhação da cruz. Ele é o discípulo que tem dificuldade de entender
os valores que Jesus propõe. Ele é lento em entender, que raciocina de acordo com a lógica do mundo e que não entende que a vida a vida eterna e verdadeira possa brotar da cruz. Pedro não entende isso. Segundo Pedro, Jesus fracassou, pois insistiu contra toda a lógica em servir e em dar a vida. E Pedro achava que não era por aí. Para ele, a doação e a entrega não podem conduzir à vitória, mas sim à derrota. Portanto, Jesus morreu e o caso está encerrado na ótica de Pedro. A eventual ressurreição de Jesus é, pois, uma hipótese absurda e sem sentido. Ao contrário, o outro discípulo, o discípulo amado, é aquele que está sempre próximo de Jesus, que se identifica com Jesus, que adere incondicionalmente aos valores de Jesus, que ama Jesus. Nessa comunhão e intimidade com Jesus, ele aprendeu, interiorizou a lógica de Jesus e percebeu que a doação e a entrega são um caminho de vida. Enquanto Pedro não acredita, o discípulo amado acredita e aceita. Para ele faz todo sentido que Jesus tenha ressuscitado. Por isso o Evangelho diz no versículo 8, viu e acreditou, pois a vitória sobre a morte é o resultado da lógica, do dom da vida, do amor até ao extremo. O discípulo amado acredita nisso. Esse outro discípulo é, portanto, a imagem do discípulo ideal. O discípulo que está em sintonia total com Jesus, que percebe que aceita os valores de Jesus, que está disposto a embarcar nesse projeto de Jesus, com Jesus, na lógica do amor, na lógica do dom total da vida, que corre ao encontro de Jesus com um total empenho e compreende os sinais da ressurreição e descobre que Jesus está vivo. Ele é o paradigma do homem novo, do homem recriado por Jesus. Que maravilha! Então nós temos dois modelos, depois Pedro vai compreender, Pedro vai mudando, vai aceitando, vai reparando todo o seu mal feito, toda a sua incompreensão, ele depois vai se redimir diante de Jesus. Mas é interessante a gente olhar para esse modelo do discípulo, que é paradigma, o discípulo, o outro discípulo, ele viu e acreditou. Então esse é o modelo para nós, e que acredita no serviço, no dom da entrega, no amor total, acha que isso não é baboseira, acha que isso não é besteira, mas trabalha nesse projeto. É muito importante isso. Por isso, coloquemos a nossa vida nesse projeto, e por conta desse projeto de Jesus ressuscitado e glorificado, nós também vamos consumindo a nossa vida, porque acreditamos e queremos servir da melhor maneira possível. Então, para finalizar, eu te pergunto, desses três personagens que aqui foi falado no Evangelho, com qual deles você se identifica? Com Maria Madalena, que foi de madrugada ao túmulo? Com o discípulo que corre mais porque ama mais? Ou com o discípulo obstinado que acha loucura esse projeto da cruz? Você foge da cruz, como Pedro fugia da cruz? Você tem medo de se confrontar com a verdade e com um projeto que transforma? Prefere o projeto de mentira? Então, Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar. Na cruz pagou os meus pecados
mas o sepulcro vazio está, porque ele vive, diga, porque ele vive, eu posso crer no amanhã, do amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Um dia eu vou cruzar os rios, e verei então um céu de luz. Creia, vamos! O céu de luz, verei que lá, em plena glória, vitorioso, vive e reina o meu Jesus, porque ele vive, eu posso crer. Vamos lá, você está em casa, cante. Temor não há, vamos, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Quem acredita nesse projeto, bate palma. Aleluia, glória a Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.